Então, boa noite, pessoal. Hoje, essa sessão, para a gente falar um pouco a respeito da apresentação, né? E falar um pouco sobre como é que vai ser os dias do celebrar, né? Então, só para deixar todo mundo a par aí de como é que vai ser, então, o celebrar ele vai ser nos dias 30, 1 e 2, das 18 às 18h30 às 20h30. A gente decidiu fazer assim, porque devido à última sessão de apresentações, em que a gente acabou demorando muito tempo para correr todos os grupos, então a gente vai separar os grupos em cada dia, então vão ser 3 grupos por dia, e vai ter uma mesa de investidores em cada um desses dias. Não necessariamente vão ser todos os mesmos investidores, mas pelo menos 3 investidores por dia vai ter. E a gente vai tentar que seja cada um muito associado ao tipo de projeto, interessado ao tipo de projeto de cada um dos acundis. Como é que vai ser a estrutura? Então, a estrutura ela vai ter essas 2 horas, ela vai ter, para vocês, são 5 minutos de apresentação, mais 10 minutos de diálogo e retorno com os investidores, em que eles vão tanto apresentar coisas que eles acharam interessantes ou vão questionar sobre alguma coisa que pode estar conflituosa ou estranha dentro do projeto de vocês, e vocês vão poder dar mais explicações e responder às dúvidas deles. Uma coisa que, para além disso, a gente vai ter uma microapresentação, na verdade é uma fala curta em cada um dos dias dos representantes das 3 instituições que suportam o Ubuntu Web, né? Então, a prefeitura, o PNUD e o Ministério, e, além disso, a gente ainda vai trazer mais uma fala curta de mais uma pessoa relacionada com o tema dos acundis que vão apresentar no dia. Então, a gente espera que não dure mais do que... que dure essas 2 horas no máximo, e a gente vai, até a próxima semana, a gente vai dizer qual dia que cada um dos acundis vai apresentar. Então, hoje a sessão é um pouco para apresentar o que é esperado, né? O que é... Não é tanto o que é esperado, mas é a melhor forma que vocês têm para apresentar o projeto de vocês, ou algumas inspirações para vocês apresentarem o projeto de vocês. E algumas formas de deixar isso mais atrativo, né? Chamar mais atenção para os investidores. Então, só para deixar bem claro assim, o que é para a gente esperar no dia, né? O dia, obviamente, ninguém vai chegar com... A gente está em virtual, né? Ninguém vai chegar com um bolo de dinheiro e querer assim, entregar logo para vocês, ou os recursos e coisa e tal. A ideia tipo assim, o que é importante é começar uma conversa, começar a pessoa te passar o contato, se colocar à disposição, mostrar que existem algumas possibilidades. Então, o sucesso nesse dia é um cartão, né? uma conexão, uma forma de continuar essa conversa. Por quê? Porque a ideia é que se você faz uma boa apresentação e começa essa conversa vai criar abrir espaço para, assim, efetivamente manifestar aqueles recursos que vocês consideram necessários para o projeto de vocês. Então, assim, é só para deixar... Porque a gente pode até chegar com algumas expectativas e chegar com alguma... Olha, a partir de amanhã isso vai estar tudo resolvido, mas a ideia é que essa apresentação ela vai abrir uma nova porta, e seguir atrás dessa porta
trabalho que começa logo depois do fim das apresentações. Então, hoje a gente vai falar sobre pescaria, né? E aqui a gente vai ensinar como pescar. E pescar, eu poderia falar assim, de uma forma muito simples. Pescar é pegar uma vara, pegar o anzol, colocar a minhoca no anzol, jogar o anzol dentro da água, esperar pelo peixe, puxar o peixe para fora. Então, no nosso caso, tem essa estruturazinha básica que mostra como uma forma muito simples que ele se chamam de apresentação de elevador, né? É aquilo que dura menos de 90 segundos para se apresentar e chamar a atenção de uma pessoa. Então, como é que funciona? Segue uma estrutura básica, então, assim, o seu produto, né? Tudo que tiver em parênteses, vocês vão substituir. Foi desenvolvido para determinado cliente, na hora de resolver determinado problema. A sua solução, ela usa uma ou duas tecnologias ou especificações do seu produto para garantir resultados esperados para o seu cliente. Então, por exemplo, no caso do Ubuntu Lab, né? Então, assim, o Ubuntu Lab foi desenvolvido para jovens negros universitários interessados. Aí, na hora, também pode ser substituído, né? Interessados no problema das cidades inteligentes e do protagonismo negro na constituição de cidades inteligentes, ou no papel da tecnologia como elemento de agravante das desigualdades raciais. Então, nossa solução é um programa de inovação. Então, o programa de inovação usa ferramentas de desenho de produto e dinâmicas de grupo para garantir que os jovens se encontrem e trabalhem juntos para o desenvolvimento e formulação de produtos aplicados ao contexto da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa estrutura básica ela é muito rápida e aqui em 30 segundos no máximo, ou 40 segundos no máximo, eu consigo explicar o Ubuntu Lab. O que a gente vai pedir? O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês para escreverem um pitch do projeto de vocês. E vou separar vocês em duplas. Vocês vão ter 2 minutos para poder fazer essa apresentação. Então, peguem uma caneta e um papel, escrevam no computador, alguma coisa que esteja fácil aí para vocês. E escrevam essa estrutura substituindo a proposta de vocês. Só um minuto. Eu não entendi muito bem, Matheus. Você pediu para fazer uma dupla e não, aí... eu vou montar a dupla. Tá, ok. Mas aí é para a gente apresentar? É para a gente apresentar? Seria isso? Então, para apresentar o projeto de vocês, utilizando esse formato aqui que está na tela. Eu posso copiar e colar no chat também, se for mais fácil. Só um minuto. Tirei uma foto, mas obrigada, Matheus. Uma foto é uma excelente ideia, na verdade. Então, eu vou... tipo uns 2 minutinhos para vocês fazerem isso, e depois vou dividir vocês em grupos, em duplas. E aí, 1 minuto um apresenta, aí o outro tem 1 minuto para dar retorno, ou seja, isso aqui me chamou a atenção, isso daqui ficou meio estranho, meio confuso, isso aqui você pode aprimorar, e aí depois 1 minuto para outra pessoa e 1 minuto para retorno. Alguém tem alguma dúvida? Tem o pessoal chegando, eu vou
esperar explicar mais uma vez. Tem alguém que levantou alguma coisa aqui no chat. Foi a Joana. A Joana escreveu aqui agora. A Joana escreveu aqui na sala, no chat agora. Então, só para explicar quem chegou aqui agora, o que nós estamos fazendo? A gente está... Essa é uma estrutura básica de apresentação. É a apresentação mais simples possível, ou seja, é aquela que você pode ter na ponta da língua para poder falar para qualquer pessoa que daqui para frente vier perguntar assim, o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo no Ubuntu Lab? Qual que é o projeto de vocês? E essa estrutura é uma estrutura... Isso aqui é uma estrutura que já é testada, já foi desenvolvida. Assim, você entrar no Startup Me, eles têm esse formato básico. E é só para a gente começar, para a gente entender um pouco, olha, quais são os principais elementos que eu preciso apresentar na minha apresentação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente pediu para cada um de vocês... Tá entrando mais gente ainda. Tá só entrando pessoas agora, na verdade. Eu vou parar de receber pessoas, na verdade. Então, vamos lá, pessoal. Alô? Tamires. Me ouviu? Não, acho que ela não tá... Então, pessoal... Foi mal, gente. Eu não vi que estava ligado e a cachorra veio mexer aqui, perdão. Não, sem problema. Já teve intervenção do Brownie aqui já também nessa sessão. O que a gente está fazendo aqui agora? Essa sessão é sobre apresentações, sobre o dia do celebrar. Então, a gente já falou um pouco sobre como é que vai ser o celebrar. A gente agora está falando um pouco sobre o exercício da pescaria, né? Então, assim, o exercício da pescaria ele tem um formato básico, que é mais ou menos igual uma pescaria normal. Você coloca a minhoca no anzol e joga o anzol dentro d'água e fica lá esperando até o peixe fisgar e puxa. Então, essa daqui é uma estrutura, isso que está aqui embaixo, é uma estrutura básica de como apresentar o seu projeto em menos de 30 segundos. E aí, cada item aqui, que está entre parênteses, vocês têm que substituir por efetivamente o projeto de vocês. Então, repetindo, o exemplo do Ubuntu Lab foi: o Ubuntu Lab ele foi desenvolvido para jovens negros universitários interessados no combate ao papel da tecnologia nas cidades inteligentes como agravante das desigualdades raciais. A solução é um programa de inovação que usa técnicas de pensamento sistêmico, inovação, trabalho em grupo e pensamento coletivo para garantir que grupos de participantes se reúnam e trabalham no desenvolvimento de projetos aplicados para o contexto da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, basicamente, isso é um resumo, que é muito rápido e que você pode fazer para falar para qualquer pessoa. Então, assim, qualquer pessoa que me pergunta o que é o Ubuntu Lab, eu já tenho essa respostinha muito pronta que pode chamar a atenção dela. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pedir para vocês, cada um de vocês, escrever um resumo do projeto de vocês, usando essa estrutura, está no chat também, e aí depois eu vou separar vocês em duplas e vocês vão apresentar para outra pessoa. Então, vai ter 1 minuto para apresentar, pode ler, a outra pessoa vai ter 1 minuto para poder dar retorno. Isso ficou bom, isso me chamou a atenção, isso aqui ficou sem graça, isso aqui ficou estranho. Depois troca. Uma pessoa apresenta, a outra pessoa dá retorno. Alguma dúvida sobre esse processo? Show! Então, eu vou já dividir vocês em salas. Ô, Matheus, eu tinha até colocado uma dúvida no chat, mas você não viu.
Essa questão do projeto, para a gente falar do nosso projeto mesmo, projeto que a gente já tem, né, desenvolvido aqui, ou se a gente tem que criar um projeto fantasia e... Que você falou que vai... sobre o projeto de vocês. Tá. Por exemplo, você vai falar sobre tela preta. Entendi. Então, a minha dupla vai ser uma das meninas de tela preta, é isso? Não, vai ser qualquer pessoa. Tá, então eu e essa outra pessoa vamos falar dos nossos projetos. Isso. Você vai falar sobre o tela preta, aí ela vai ter 1 minuto para poder te dar retorno sobre como é que foi essa microapresentação sobre o tela preta. Então, por exemplo, a tela preta foi desenvolvido para mulheres negras da periferia interessadas em ter contato com educação tecnológica, ou que não tem acesso à educação tecnológica. E aí, a solução é blá, 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 blá. E aí outra pessoa vai falar assim, olha, ó, isso aqui poderia ser assim. E aí depois a outra pessoa, vamos supor que é a Ana. A Ana, se não me engano, ela é do Aquilombar, certo? Isso, Aquilombar para transformar. Show. Então, vai falar sobre, olha, então, o projeto do Aquilombar foi desenvolvido para, tipo assim, pessoas com dificuldade de acesso a culturas orgânicas. Então, vai ser mais... Vai explicar. E aí você vai dar feedback para ela. Retorno. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Eu não entendi bem. É uma dinâmica? Show. Isso. Não sei quem falou, na verdade. Foi a Tawane? Isso. Então, é uma dinâmica, Tawane. A gente vai dar, então, 1 minuto para vocês escreverem usando esse formato. Depois, 1 minuto para falar, 1 minuto de feedback, 1 minuto para falar, para outra pessoa falar e 1 minuto para retorno. Em salas separadas. Alguém tem mais alguma dúvida? Matheus, tem como você repetir a dinâmica, por favor? Porque a Manu entrou agora e eu estava no banheiro, eu também não entendi muito bem. Eu entendi que eu tinha que falar do meu projeto, só que eu não entendi Repito sim. Então, a dinâmica geral. Vamos lá, tranquilo. A dinâmica é para a gente praticar uma coisa que chama pitch de elevador, apresentação de elevador, que é uma coisa, é o formato mais simples para começar qualquer tipo de apresentação. Então, tipo assim, existe uma estrutura básica para isso, e essa estrutura é essa estrutura que está na apresentação. Está no chat também. O que a gente vai fazer? Usando essa estrutura, vocês vão substituir tudo aquilo que está em parênteses, ou seja, produto, cliente, problema, solução, tecnologias do produto e resultados esperados para o cliente. Vocês vão substituir isso pelo seu projeto. Então, no seu caso, é o Agbara, né? Então, é Anas. Então, assim, a Anas, o app Anas, foi desenvolvido para... E aí você vai ter 1 minuto para só montar esse esquema, usando esse esqueleto. Depois disso, você vai apresentar, vamos supor, para a Manu. E aí você vai explicar para ela, olha, isso aqui, você vai contar essa história, ela vai ter 1 minuto para poder te dar retorno. Isso aqui ficou estranho, isso aqui ficou bom. Depois vai ser a vez dela, ela vai ter 1 minuto para poder fazer a apresentação do Acundi dela. Não sei se ela é do seu Acundi. Se for do seu Acundi, ela vai fazer de uma outra forma, da forma que ela pensou. E aí você vai ter 1 minuto para poder dar retorno para ela, e depois a gente volta para a sala grande. Entendi, muito obrigada. Entendi também. Massa. Então, eu já vou dividir vocês em salas. Assim que chegar na sala, vocês vão ter 1 minuto para poder
pensar, escrever a estrutura de vocês. Depois fiquem atentos aqui na parte de cima da tela de vocês, que eu vou mandando a hora de trocar, a hora de retorno, para cada um souber, para todo mundo ficar informado dos tempos, ok? Eu vou parar de partilhar minha tela. Breakout rooms. Show. Então, vou colocar aqui, vou abrir, vocês vão receber um chamado para ir para as breakout rooms. Até já, pessoal. O tempo ia acabar, você foi falar, não. Não tem problema não, o que eu ia falar ia ser só que tipo, bem, a Renata, ela vai chamar a gente para o Muquista bola para frente, e enfim, a gente vai continuar, é isso, que depois a gente vai estar aí, para quem quiser, depois que o Ubuntu acabar, a gente vai continuar. Beleza. Pessoal, alguém quer comentar como é que foi esse exercício? O que achou? Se achou que fez sentido, que não fez sentido? Se foi estranho, se esse resumo ajudou, se deixou ainda mais confuso? Eu quero comentar, assim, eu fiz junto com a Lívia, né? E, assim, pelo menos o negócio do projeto, né? A construção toda, e como é que ela apresentou, ela já apresentou tudo, assim, um negócio que foi menos de um minuto, muito menos de um minuto. Já sintetizou muito bem, e depois ainda conseguiu mostrar as coisas que ainda fez, então, tipo, para mim tá perfeito. Vai conseguir investidor, porque não tem... Basicamente. A questão é... Não, tô brincando, a questão é falar 1000 palavras por minuto, mas não façam isso. É só uma coisa que eu faço mesmo. Mas acaba que eu falo bastante pouco tempo. Mas obrigada. Você falou muito rápido, mas já estou acostumado. Muito rápido. Aí é uma crítica, acho que é uma crítica aí agora. Fala um pouquinho mais devagar quando você tiver mais tempo. Pode deixar, vou falar mais devagarzinho. Acho que é uma coisa que eu e a Renata, a gente tem um pouquinho, a gente fica animada, a gente fala muitas palavras ao mesmo tempo. A Renata é tenso, mas vou passar para outra aí. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? O que achou de mais... O que aprendeu? Assim? O que você viu que uma pessoa viu uma coisa e falou de uma forma que chamou a atenção, ou que aquilo fez... Olha, isso aqui encaixou bem. Então, Renata, você perguntou aqui quem será o público investidor. Então, são diferentes instituições. Então, até agora a gente tem pessoal da Startup Rio, pessoal da BlackRock, Fábrica de Startups, são alguns investidores. A gente toca alguns contatos com algumas outras pessoas, em outras instituições, mas eles estão, sim, são diferentes aspectos, e a gente vai tentar fazer a combinação, né, para que uma pessoa que esteja interessada na parte de educação, porque também tem muito disso, né, tem investidores que eles trabalham com segmentos, né, então, eu trabalho com parte de educação, então a gente vai tentar botar o pessoal na parte da educação com esses investidores, que eles possam estar no mesmo dia. Ou então o pessoal que trabalha com alimentação, e tentar dar essa filtrada. Beleza, Matheus. Fiquei feliz agora de ouvir
o Black Rocks, eu sou muito fã da Maite Lourenço, então que bom que ela vai estar, não sei se ela, mas enfim, que bom, só gente fera. E a fábrica de startups também são recentes no Rio, enfim, só gente fera, vocês foram maravilhosos, que bom, várias pessoas bacanas. Boa, ainda tá, a gente ainda está no processo de convite, ou seja, essas pessoas já estão confirmadas, então a gente já pode falar. Tem outras pessoas que ainda estão verificando os horários e vendo se tem disponibilidade. Prefeitura também são bem festas. Prefeitura também acompanhando, vai estar, o governo do estado realmente confirmou, então eles vão estar, só vão ver o dia ainda também. É isso aí, para poder fazer acontecer. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação, vou voltar a partilhar minha tela. Alguma dúvida em relação ao exercício? Alguém sentiu assim, olha, não fez sentido, ou isso daqui não me ajudou em nada, e gostaria de falar o que achou estranho, o que aconteceu na hora de apresentar o projeto? Vou entender. Correu bem. Então, então, esse aqui é tipo assim, pescaria básica. Só que pescar não é só isso, na verdade. Pesquisar, ele tem alguns segredos, bons pescadores têm alguns segredos que podem melhorar muito, assim. E é aquela história, né? Que, tipo assim, um pescador ele pode fazer de uma forma e dar certo e pescar um bom peixe. Um outro pode fazer de uma outra forma e pescar um bom peixe. Mas existem ali algumas dicas e a gente vai tentar trazer algumas dicas para ajudar vocês na construção. Porque não é só ler um script. Se vocês chegarem e lerem a apresentação de vocês, vai soar bastante impessoal e não vai soar como uma coisa que vocês estão investidos, né? Que vocês, porque o investidor ele está à procura principalmente de pessoas que estão investidas em um objetivo. Então, assim, trazer isso à tona, mostrar isso, é o começo de tudo. Então, como é que se faz? E a gente trouxe algumas narrativas aqui que fazem sentido e pessoas que são marcantes na história para poder trazer isso, né? Então, assim, o primeiro ponto de partida é acender a plateia a partir das suas emoções, né? Então, assim, aqui tem uma figura do Malcolm X, e quem conhece a história dele, ele, tipo assim, é um dos grandes oradores do mundo do século XX. O melhor. E aí, segundo Christian, o melhor. E se eu ouvir as falas dele, se tiver a oportunidade de ver os discursos dele, vai ver que a emoção transcende ele, transcende a figura dele. Ele até, tipo assim, é uma pessoa que injeta muita tristeza e muita raiva em todas as suas narrativas. E, por isso, acende. A população, a plateia, se acende ao ver uma pessoa. Então, se eu vou e faço uma apresentação que eu não carrego nenhuma emoção, ou que eu falo igual um robô, eu até posso ser claro e posso explicar muito, posso ser objetivo, posso ser concreto, mas o mais importante é mostrar assim, olha, de onde que isso vem? Então, assim, e a melhor forma de trazer isso é trazer a partir da sua história. Várias apresentações começam a partir de alguma história. E onde é que elas encontram elementos de tristeza, de raiva, de alegria, de medo, e como é que isso conduz ou costura toda a narrativa ao longo da sua apresentação. Então, primeiro ponto, acenda a sua plateia com as suas emoções. Depois disso, acho que a grande sacada é que muita gente faz ao contrário. Pensa nos argumentos e depois traz a emoção. Nesse caso, se fizer o contrário, você pode reforçar a história com seus argumentos. Essa é Shimananda Ngozi, eu não sei falar o nome dela, posso estar cometendo uma atrocidade aqui, mas ela é um dos TED Talks mais vistos do mundo, é uma das grandes escritoras, ela, assim, umas figuras mundiais, assim, modernas.
para quem não conhece, vale muito a pena ver o TED Talk dela sobre o perigo de uma história única. E qualquer outra coisa que ela escreveu, no caso, na verdade. Mas nesse TED Talk é muito interessante porque ela conta uma história e ela, diferente não tão diferente, né? Mas ela não usa tanto a raiva, mas usa mais um elemento de tristeza. Mas ela vai reforçando ao longo de uma narrativa que é a história dela, através de argumentos históricos. Ela, por exemplo, ela fala assim: eu nasci eu acho que ela é nigeriana, e ela falava assim: eu nascia e os primeiros textos eu escrevia falando sobre pessoas tomando chá e falando sobre o tempo, o clima, que não é uma coisa que aqui se acontece, não se bebe chá e não se fala sobre o tempo é mais ou menos a mesma coisa. E ela pontua falando assim, olha, que na verdade isso é uma discussão, é uma forma histórica de contos ingleses que ela era influenciada. Então, ao contar a sua história e reforçar os seus argumentos, assim, reforçar com argumentos dessa história, ela transcendeu a história dela. Então, ela não só fala sobre como aconteceu com ela, ou por que aconteceu com ela, ou ela está falando de quem sofre com isso, ela está falando de como isso acontece com o mundo inteiro, e por que isso acontece com o mundo inteiro. Então, assim, esses argumentos eles vão te trazer mais poder para uma narrativa que começa pessoal, mostra a sua energia pessoal, olha, por que eu estou investido nisso e como é que isso se transcende. Então, o segundo ponto é, olhe bem os argumentos e posicione ele bem ao longo da sua narrativa, né, da sua apresentação. Eu posso muito bem começar com uma história muito foda, muito impressionante, e se eu posicionar todos os meus argumentos no início, as pessoas olham, beleza, essa pessoa tem um grande ponto, mas ela se perde e vai para uma coisa muito pequena, ou vai para uma coisa que não faz necessariamente sentido para todo mundo. Então, posicione estrategicamente os seus argumentos de forma a manter a energia e reforçar a energia da sua história ao longo da sua narrativa. Outra, o Martin Luther King, que a gente trouxe aqui, cria um sentimento de urgência. E isso é uma coisa que é muito importante do meio para o fim da sua apresentação. No início é importante, mas do meio para o fim ele se torna porque é aquilo que vai conectar com o próximo passo. Mas você tem que mostrar que amanhã já vai ser tarde, ou que aquilo está nascendo, aquilo ali está começando a decolar, e esse é o momento. E mostrar quais são as evidências. Então, quando ele fala que eu tenho um sonho, ele está falando que esse sonho é agora, é verdadeiro, ele é tipo assim, emergente. Ele não é uma coisa que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos. Ele está falando que está, tipo assim, como se fosse o amanhã já começa a se despontar a partir do próximo, o amanhã já se desponta. E essa narrativa, esse poder dessa narrativa, ela leva para o quarto ponto, que é como que a gente termina uma apresentação. Que é terminar com um chamado claro e objetivo. A gente só faz uma apresentação com um propósito. Ou seja, vocês estão fazendo uma apresentação porque vocês precisam de alguns recursos estratégicos para poder fazer o projeto de vocês acontecer. Então, ao terminar a apresentação, façam um chamado claro e objetivo sobre o próximo passo. Então, a campanha do Obama, a primeira campanha, ela era marcada sobre Yes, we can. Você acabou de sair, qual que era o momento, né? Você tinha acabado de sair, estava saindo de um governo do Bush, e você tinha toda aquela construção, olha, beleza, esse vai ser o candidato, um candidato negro, pela primeira vez a América se abre a essa possibilidade, mas ninguém nunca acreditava. E aí o que ele está chamando é assim, olha, a gente consegue. O que ele está chamando? Vai lá e vota, porque o seu voto é importante para fazer isso possível. Então, assim, e essa chamada é uma chamada muito clara e muito objetiva.
Você só precisa saber assim, olha, esse é meu candidato e eu vou lá votar nele. Porque isso é a mudança que eu quero trazer para o mundo. No caso de vocês, sejam bastante claros e objetivos na chamada, né? Olha, o que a gente precisa? Como é que a gente faz isso acontecer? Como é que isso, esse motor que já está aqui se desenvolve, continua, ganha mais energia, mais tração? Como é que a gente pode fazer com que isso aconteça? E sobre isso, a gente tem uma estrutura trouxe uma estrutura básica para vocês pensarem sobre qual que é a chamada que vocês precisam, né? O que efetivamente é aquilo que vocês estão à procura nos dias 30, 1 e 2, sem ser na próxima semana, daqui 2 semanas. Então, a primeira, e é em 3 etapas, né? Que acho que é importante trazer aqui. Então, a primeira etapa é uma coisa que a gente já falou algumas vezes, mas é sempre importante trazer. Assim, quais recursos que o seu projeto precisa para começar? A gente falou assim, olha, beleza, quanto mais vocês conseguirem avançar é bom, se vocês conseguirem desenvolver um protótipo, uma página, uns vídeos, alguma coisa que ilustre o poder do seu projeto, é show. Por quê? Porque isso é a melhor forma de você entender qual que é os recursos. Então eu preciso de incubação, preciso estar lá na fábrica de startup com um espaço para eu poder fazer minhas chamadas, receber, sei lá, correspondências, ter mais mentoria, ter mais acesso a parceiros. Não, então, não é isso. Eu preciso de parceiros, preciso de gente que traga mudas, terra, preciso de sabedoria a respeito de alguma coisa, preciso de equipe, preciso de um desenvolvedor, preciso de uma pessoa que sabe fazer sobre marketing digital, um designer, preciso disso. Então é uma equipe. O dinheiro. E aí, essas 4 perguntas, elas não existem sozinhas. Elas existem com essa segunda camada, que é para quê? Eu só vou te dar dinheiro para uma pessoa, um investidor. Acreditem em mim, assim, eu já tive algumas reuniões com investidor, eu tive para receber dinheiro, já recebi alguns investimentos, um investimento específico. E eles sempre vão perguntar para quê? Qual que é, o que esse recurso vai fazer de diferente? Como é que esse recurso vai fazer aquele seu projeto acontecer? Vai fazer ele mudar? Então, vai fazer ele crescer? Ou vai fazer, isso aqui não está funcionando por causa desse recurso, por causa que isso aqui a gente precisa dessa forma e não do jeito que está acontecendo. Uma outra coisa que ajuda é mostrar aquele que você já tem, ou aquele que você consegue através de parceiros, o que já conseguiu. Então, assim, o que eu já tenho? Eu já tenho espaço físico, já tenho uma estrutura básica de ensino, já tenho os primeiros protótipos, já tenho vídeos gravados, já tenho uma rede social, já tenho alcance, já tenho interesse, já tenho um público alvo, né? Então, assim, um beneficiário, já tenho contatos, já tenho uma rede de e-mails. Tudo isso é importante mostrar. E o mais importante é quanto. Quanto você precisa de cada um deles? Porque isso é uma pergunta que é logo a segunda pergunta. O que você precisa? Eu preciso de dinheiro. Show. Para quê? Por causa disso. Show. E quanto você precisa para poder fazer isso? Eu preciso de R$1.000, 2.000, 15.000, 20.000, 50.000, 200, 1 milhão. Porque isso faz diferença. Se eu comecei... E aí, cada investidor também vai saber o passo que ele pode dar.
o quanto, ele não é uma medida absoluta, ele é uma medida relativa ao tempo também. Então, está aqui escrito na terceira fase, que é por quanto tempo. Você precisa desse dinheiro, ou desses recursos, ou dessas parcerias, por quanto tempo? E o quanto tempo vai definir isso? Então, o quanto tempo até o seu projeto alcançar algum tipo de sustentabilidade. Ou seja, eu preciso disso por 6 meses para poder correr atrás de um edital. Tem um termo que chama, em inglês, chama runaway, que runaway é tipo pista de decolagem, que é quanto tempo você consegue até morrer de fome. Não é morrer de fome, mas até quanto você vai desistir para poder fazer outra coisa. Então, o por quanto tempo é um elemento que sempre eles vão perguntar, assim, olha, por quê? Porque eles não querem, nenhum investidor quer que você fique dependendo do dinheiro deles para o resto da vida. E como é que vai ser? E o mais interessante é que a justificativa por quanto tempo é a segunda pergunta. Onde é que isso vai levar? Então, vai me levar a ter 1 milhão de seguidores no Instagram, porque a cada 100 mil seguidores eu consigo juntar, me associar com uma loja, essa loja vai me pagar por propaganda, e aí eu vou conseguir sustentabilidade. Ou eu vou conseguir por 1 mês até o próximo edital do PNUD, que aí eu vou me formalizar enquanto associação de interesse público, e aí eu vou poder concorrer a esse tipo de edital. E aí a pergunta é, e depois? Depois disso ok, você chegou nessa fase, como é que acontece? O que vem depois? Você vai aumentar? Você vai levar a gente para outro lugar? Porque isso mostra que você não tem um olhar só no agora, tem um olhar principalmente no agora, mas tem um olhar que considere também o depois, né? E aí, esse ponto esses 3 núcleos, obviamente você não precisa deixar isso, você vai ter 5 minutos de apresentação, então você não precisa responder todas essas perguntas, só eu, para explicar as perguntas, gastei muito mais que 5 minutos no slide, mas coisas que vocês podem trazer para a apresentação, para a parte do diálogo, porque algumas dessas perguntas pode ser que o investidor venha fazer para vocês. As primeiras perguntas aqui, principalmente relacionadas à incubação, parceiros, recursos que seu projeto precisa, para quê e quanto, essas sim pode estar dentro da apresentação de vocês. Essas daqui, por quanto tempo, onde vai levar e depois, nem tanto, pode estar só de uma forma mais genérica, mas isso aqui é importante para as próximas conversas. Depois, a partir do momento que aparecer a próxima conversa, aparecer o cartão, olha, leva isso para a mesa, traz isso, mostra um plano e mostra que você tem isso tudo pensado. Queria perguntar se tem alguém que tem alguma dúvida que gostaria de falar até aqui, assim, se alguém queria pedir algum tipo de explicação. Eu não estou acompanhando o chat também, não sei se... Eu só não sei muito bem o que seria incubação. Meu projeto precisa de incubação para começar. O que isso significaria? Então, incubação é o que a fábrica de startup faz, ou o que a BlackRock faz. Ela vai te dar, às vezes, uma incubação, ela te dá um dinheiro curto, coisas do tipo, alguns milhares de reais, e você entra num programa que é parecido ao Ubuntu Lab, mas ele tem outras etapas. Aqui a gente estava muito na etapa da ideação, lá vocês vão estar muito mais na parte de validação, de desenvolvimento, e aí já vai ter uma... Então, essa parte de incubação é como se fosse o papel das aceleradoras, né? As aceleradoras fazem esse tipo de serviço. Ficou explicado? Não, tranquilo. Na verdade, pode ser, assim, pode ser vários tipos de coisa, né? Pode ser dinheiro,
pode ser orientação, pode ser várias coisas. Isso. Eu tenho Normalmente uma a incubação vem no formato de programa, assim, é uma coisa mais estruturada. Diga lá, Renata, desculpa, te cortei. Nada, desculpa também, eu que acabei atropelando. Quando a gente apresentou o Tela Preta, a gente já vem tentando, assim, com vários projetos, a gente tenta se apresentar de alguma maneira. Mas quem tem a mentalidade muito de negócio social ou de negócio, de startup, eles pensam em como eles podem ganhar dinheiro através do nosso projeto, assim, como a gente vai ganhar dinheiro. E é uma coisa que o Tela Preta a gente não está ainda pensando sobre isso. É importante, a gente sabe que vai ser uma etapa futura, mas agora a gente quer organizar, como vocês entendem bastante do nosso projeto, a gente quer organizar um processo, né? Esses investidores, você acha que eles podem perguntar para a gente sobre isso? O valor do nosso produto? Quanto custa o nosso produto? Que é uma pergunta que a gente tem sido questionada em vários locais onde a gente passa, perguntam para a gente, quanto custa o seu produto? E para quantos clientes? Você acha que esse é uma vertente desse grupo que vai nos entrevistar? Olha, assim, não diria que é impossível. Tanto que é uma pergunta que vocês já estão sendo... Se é uma pergunta que vocês estão sendo confrontada em vários lugares, não estou dizendo que vocês precisam ter isso solucionado. Recomendaria dedicar, sabe, uma reunião de possibilidades para respeito disso. Olha, como é que funciona? Como é que a gente poderia... Eu pergunto para vocês, pergunto para você, Renata, você quer um dia viver fazendo o Tela Preta? Sim, é um plano, mas assim, a gente não consegue mensurar agora, porque a gente está construindo junto com comunidades, então não dá para pensar em custo. Eu entendo que a gente pode pensar num custo que vem de empresas, né? Empresas financiam esse custo e não um cliente final, não é para o cliente final. Mas, enfim, é uma discussão que a gente ainda precisa avançar alguns passos necessários muito antes disso. Então, existem modelos de negócio que não dependem podem ser até sociais, assim, no caso, olha, a gente depende de doação. Então, assim, vai ser qual tipo? Vai ser, por exemplo, vocês podem falar que no Rio não existe ainda, né? Mas, por exemplo, o fundo do idoso, ou o fundo da infância e da adolescência, ou até, tipo assim, algum tipo de benesses fiscais, vocês podem olhar, ou no caso, fundos culturais, não sei. Isso poderia ser para ser... Por exemplo, o Bola para Frente, ele funciona a partir de quê? Sim, lá tem a lei de incentivo ao esporte, tem a Rouanet, já é uma organização que lida dessa maneira porque se estrutura como uma organização da sociedade civil. E o Tela Preta, a gente ainda não chegou nessa discussão ainda sobre negócio social, MEI, CNPJ, vai tirar qual tipo de... Vai ser OSC, Mas aí como a gente tem com essa vertente social, a gente acaba se inserindo em meios onde estão empresas que vendem coisas, que vendem um aplicativo, que vendem algum serviço que é custeado. E aí, como você falou da Maitê, e ela lançou recentemente uma chamada para startups que estão no nível mais avançado, né? São startups que já estão vendendo algum produto. Aí eu pensei, poxa, será que alguém vai chegar para a gente perguntar quanto custa o que a gente faz? E aí, na hora, me acendeu essa preocupação. Não, eu só ia fazer um comentário rapidinho. Acho que, assim, o quanto custa que a gente faz, a gente já tem uma noção, a gente já fez um orçamento antes, acho que não seria o principal problema. Eu acho que o problema do que a Renata falou, que a gente sentiu muito, é o que quem está investindo na gente vai ganhar quando investir na gente, assim, em relação ao dinheiro, porque a maioria... não, mas quanto de lucro isso vai me dar, assim, objetivamente? E aí a gente está mais numa coisa, tipo, olha, não é projeto, assim, com fins lucrativos, seria para capacitar pessoas e tal, e aí o que a gente podia estar oferecendo é a empresa que resolvesse se associar com a gente fazer propaganda disso, a gente deixar eles fazerem propaganda disso, eles se isentarem de algum tipo de custo que eles poderiam ter, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas a gente não teria, assim, nosso
produto, o nosso custo marginal de cada curso que a gente vai vender vai dar não sei o que para sua empresa, sabe? A gente não tem como fazer isso. Uhum. Sim, não precisam se vender só para responder essa pergunta. Eu acho que, por exemplo, eu acho que mostrar que vocês não estão completamente alheios a isso. Então, assim, falar dessa, por exemplo, Renata, você trazer a sua experiência, olha aqui, uma referência que a gente tem que é possível é o caso do Bola para Frente, que vive a partir que tem através das leis de incentivo ao esporte, que benefícios empresariais. Então, assim, e mostrar que você já participa disso quer dizer que você tem expertise para poder fazer isso acontecer. Então, e aí, mais para frente, beleza, vocês optarem por uma outra estrutura, seja de, sei lá, completa negação do dinheiro. E se isso fizer sentido para o projeto de vocês, show! Eu acho que é só não mostrar, se porventura, se já estão no nível das pessoas te perguntarem, a minha recomendação é não se mostrem que vocês estão completamente alheias a isso. Porque isso é aquele tipo de aviso, assim, olha, eu te perguntei uma vez, perguntei 2 vezes, perguntei 3 vezes, perguntei... Tá, ok, da primeira vez, sem problema. Da segunda, beleza. Da terceira, já fica meio estranho o fato de vocês não estarem pensando, já que todas as vezes que vocês apresentam, alguém pergunta isso. Beleza, Matheus, obrigada. Okay? Não foi bom até Lívia também trazer, porque nos ajuda a pensar assim no geral mesmo, mas deu para a gente entender. A gente tem alguns custos planejados, nós temos planilha, mas enfim, foi bom a gente conversar para clarificar, escurecer mais as ideias. Massa. Matheus. Então, o que eu queria trazer... diga lá. A apresentação, ela vai ser em 1 minuto ou vamos supor, até 10 minutos de apresentação? Então, eu vou voltar no final, vou explicar. Eu estava no primeiro slide, para quem chegou um pouco atrasado, eu vou voltar no final da apresentação. São 5 minutos de apresentação e 10 minutos de diálogo com os investidores. E aí a gente vai tentar ser, com relação à apresentação, a gente vai tentar ser mais rigoroso possível para poder não passar muito disso, para dar tempo de diálogo. Pode até deixar coisas para poder falar durante o diálogo. Assim. Eu, por exemplo, quando apresentava a startup que eu fundei e trabalhei por um tempo, eu tinha até uns slides que eles eram tipo como se fossem sobressalentes. Assim. Eles não faziam parte da apresentação, mas se alguém, por exemplo, perguntasse, igual o caso da Renata, eu tinha um slide só para remuneração. Então, se alguém me perguntasse, eu falava assim, passava 2 slides, sabia onde é que ele estava, falava assim, a remuneração a gente não tem uma estrutura pronta, mas a gente pensa que isso é uma possibilidade, isso é uma outra possibilidade e isso é uma outra possibilidade. E a gente quer trabalhar um pouco nisso e validar um pouco o que poderia tornar esse projeto sustentável. Então, essa é uma dica que vocês podem usar também no projeto de vocês. Então, se vocês estiverem com muito tempo, joga algumas coisas para vocês dialogarem mais com os investidores. Mais alguma dúvida? Então, o que eu queria... já estou mais ou menos chegando ao fim, e o que eu queria trazer era, pegando aquela referência do Obama, em 2004, o Obama ele fez uma apresentação, ele foi apresentado. Em 2004 ele não era candidato, ele foi candidato em 2008. Mas em 2004 ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem era Barack Obama. Mas ele fez um discurso para se apresentar como possível candidato democrata para as eleições americanas. E ao longo disso, longo dessa história, em 2004 até 2008, quando ele foi eleito, grandes discursos mudaram essa história. Ele é um dos grandes oradores do mundo também.
E como é que a história... como é que a gente pode contar uma história com essa potência? A potência de transformar uma pessoa desconhecida no presidente dos Estados Unidos. E se você for analisar a apresentação, a maioria das apresentações do Obama, ela tem 3 histórias dentro dela. É tipo uma historinha do Pixar, sabe? Que tem uma história para gente grande e uma história para gente pequena, assim, para criança, dentro da mesma história. O Obama, se você for na narrativa dele, se for acompanhar a narrativa, e aqui tem um link que eu vou mandar para vocês, que vocês podem, tem 6 discursos, a transcrição de 6 discursos, você consegue reconhecer esses itens, que é uma história sobre si, né, ou sobre ele, uma história sobre o mundo, sobre nós, verdade, que é uma coisa que para a gente entender que não é sobre... O projeto não é só sobre a gente, mas é sobre um serviço que a gente traz para nós e para as outras pessoas que estão próximas da gente. E uma história sobre o agora, sobre aquilo que é importante. E como é que a gente conta essas histórias? Bom, então, história sobre si, né? Como é que a gente conta uma história sobre a gente, né? Então, a gente conta uma história falando sobre quem nós somos. Quais são os meus valores, né? Quais são as minhas raízes? Por que eu estou aqui levantando essa bandeira e não estou em outro lugar dedicando o meu tempo a uma outra coisa que me faz mais sentido? Por que isso me faz sentido? A parte de uma história sobre nós, ela é uma chavinha para poder entender que o seu projeto não é sobre você. O seu projeto é sobre uma coisa muito maior, que te transcende. É sobre uma coisa que está no mundo, né? É sobre... Você vai morrer e o seu projeto vai continuar mesmo sem a sua existência. Por quê? Porque ele envolve outras pessoas. Então, é reconhecer com quem que você está falando. E mostrar para essa pessoa que a gente está falando por que ela deveria se importar com esse projeto. Né? Quais são os valores que a gente se conecta? Que, olha, vão fazer a gente entender que a gente está no mesmo espaço, né? E por último é uma história sobre o agora, né? É assim, a partir do momento que a gente parte do eu, né? Dialoga com nós, com você, com nós, ela vira uma história sobre comunidade, né? Então, assim, a pergunta é quais são os desafios que são apresentados para a nossa comunidade, né? Quais são as decisões que a gente precisa tomar agora? Sabe, o que a gente está enfrentando? Como é que a gente pode trazer isso? Então, essas 3 histórias são possibilidades para vocês guiarem a apresentação de vocês. Bom, fim. Antes de falar sobre a próxima sessão, vou voltar lá no início e vou falar assim, olha, recapitulando o básico de como será o Celebrar. Celebrar será em 3 dias, segunda, terça e quarta, 30, 1 e 2, das 18 às 18h30 às 20h30. Serão apresentações em 5 minutos, 10 minutos de diálogo e retorno com os investidores. A gente vai garantir pelo menos 3 investidores por dia e, em princípio, associados, interessados nas mesmas linhas dos projetos. Até a próxima semana, a gente vai enviar para vocês, no início da semana, a gente vai enviar para vocês quais são os dias que os projetos vão fazer as apresentações. Alguma dúvida em relação à estrutura do Celebrar? Show. Vou entender que isso está ok. Qualquer coisa, vocês podem falar com a gente no WhatsApp. Próxima sessão. Quinta-feira, a gente vai trazer, tipo, esse senhor aqui, Virgílio Varela, é um grande amigo meu e da Joana. Ele é o rei do storytelling. E ele é português. E ele trabalha muito sobre esse espaço de se apresentar, trazer o seu projeto, comunicar o seu projeto. E ele abriu a possibilidade de estar 2 horas com a gente para poder
primeiro ouvir um pouco de vocês, depois fazer algumas pontuações melhores do que a minha, do que as que a gente trouxe hoje, e depois fazer mais uma rodada de como é que fala? Coaching. Mas como é que é coaching? Fazer uma sessão de mais um tempo de apoio com vocês, e aí muito específico para cada um de vocês, cada um dos projetos. Então, e aí o único horário que ele tinha disponível no ano foi quinta-feira, das 18h30 até as 20h30. Esse cara, ele é, assim, foda. Ele manja muito sobre apresentações. Tem um histórico absurdo. Se vocês quiserem entrar no site dele, virgiliovarela.com. E ele vai estar aqui para poder falar com vocês. O que eu pedi era que cada projeto preparasse uma primeira versão de apresentação. Pode pegar aquela primeira apresentação. Eu já enviei aquele PDF de alguns de vocês para ele. Então, se vocês, essas apresentações, deem uma melhorada considerando aquilo que foi falado na sessão de hoje. Se der tempo, dá uma praticada na apresentação e cheguem aqui na quinta-feira, às 18h, na verdade não vai ser às 18h30, vai ser às 18h10. Ele ainda está em Portugal, ou seja, 3 horas a mais, então já é tarde para ele, mas tragam essas apresentações para vocês fazerem aqui no dia. E aí, poder beber um pouco do feedback, do retorno que ele pode dar para vocês. Dúvidas? Muito bom. Então, comentários, alguma coisa que ficou solta, alguma coisa que... Estou vendo aqui tudo show, tudo certo, só agradece. Eu lembrei disso aí. Então é isso, pessoal. Tem lembretes. Bem lembrado. Quem quer começar? Você tem lembretes, Cris? Você quer começar os lembretes? Ou Joana? Joana tem lembretes. Eu quero começar, eu vou ter que sair mesmo às 7h30. Houve umas sessões atrás que nós tínhamos aqui falado sobre que vários de vocês querem pedir orçamentos a desenvolvedores para apps. E vimos que há vários grupos de vocês que estão querendo isso e que já há grupos que já pediram um orçamento. Também falámos sobre a possibilidade de vocês se juntarem e de tentarem pedir um orçamento conjunto. Eu queria que vocês se organizassem com isso. Então, eu sei que a Tawane e o Léo já têm um orçamento, certo? Certo, Tawane? Em relação a uma app que vocês querem desenvolver, certo? Isso. Então, Isso. Quem quiser se organizar, já sabem com quem falar. Falem com a Tawane e com o Léo e tentem se organizar vocês, assim, para que aconteça esse pedido de orçamento em conjunto, tá bom? Pode ser assim? Pode. Claro, pode sim. Outro lembrete, gente. Outro lembrete não. A gente vai estar passando um formulário para vocês estarem podendo preencher, para vocês falarem sobre como foi as etapas de setembro, de outubro e novembro, né, para fins de colocação do PNUD também, né? E também ressaltar também a necessidade de vocês fazerem aquilo ali de uma maneira bem elaborada, também para a gente poder estar Cris, seu microfone ficou bem baixo, na verdade. E ele está fazendo alto e baixo de vez em quando.
Agora está só baixo. Dá um lembrete aí, então, porque eu não sei o que está acontecendo. Demorou. Vai lá. Eu posso. Então, vai circular um novo formulário, que é um formulário que tem duas partes. Uma é como se fosse um relatório final dos vossos 3 meses do escalar. Então, esse relatório, nós pedimos que vocês façam com mais carinho, com mais tranquilidade também, para que vocês possam pôr tudo que vocês desenvolveram. Dizer todas as atividades que vocês fizeram, colocarem tudo o que vocês têm de produtos, né? De apresentações, entrevistas feitas, dados que vocês coletaram, tudo o que vocês tiverem que seja visível, coloquem em anexo, porque isso vai ser muito, muito importante para nós justificarmos as vossas 10 horas de bolsa. Nós sabemos que vocês fizeram muito trabalho e esse relatório final precisa de ter essas comprovações. E o que é que eu queria dizer mais? Então será importante que vocês gastem um tempo para que ele fique consistente, de boa qualidade, e que vocês realmente mostrem o que vocês fizeram. Porque os vossos, quem já foi fazendo os relatórios semanais com essa qualidade, né, e com essa intensidade, vocês já podem aproveitar o que vocês fizeram e colocam neste novo formulário. Quem se calhar fez um pouquinho ainda com pouco conteúdo, por favor, reforcem isso. Vão buscar tudo o que vocês fizeram e coloquem em anexo, tá bom? Isso é mesmo muito importante. Muito, muito. E tem uma segunda parte, que é mais de vocês darem retorno para nós, enquanto equipa do Ubuntu Lab, que será muito importante também para nós, para a aprendizagem futura, né? O que é que, num futuro Ubuntu Lab, o que é que nós podemos fazer melhor, o que é que poderemos fazer para melhorar a experiência, né? De estar num laboratório como o Ubuntu Lab. Então, tem estas duas partes e nós vamos fazer circular até amanhã, penso eu, e o ideal... Quer dizer? Sim. Tem um terceiro... A gente vai usar esse formulário para também distribuir as últimas horas de atividades complementares, de horas complementares e de horas de extensão para quem não tiver, assim, de horas de extensão, né? Para quem não conseguiu fazer o SIGA, só para a gente ter um controle interno também. Quem está de fora da UFRJ também. Então, assim, se tudo der certo, vai ser o nosso último formulário do Ubuntu Lab, assim, e ele vai ser relativamente grande, ou seja, vocês vão ter tempo para poder ter que dedicar um tempo a fazer isso, e a gente precisa disso feito até o dia 30, ou seja, até o dia do celebrar. Então, e aí, assim, quem não entregar isso, a gente não vai poder pagar a bolsa do último mês. Então, façam, deixem tudo pronto. Essa última semana, que vai ser principalmente preparar a apresentação, a gente... Então, deixem tudo isso preparadinho só para mandar isso no último dia. Ok? Você pode mandar até antes do último dia também, se quiser. A Milena quer que tu repitas. Quer que eu repita? Ah, sim. Então, na verdade, vai estar tudo explicado no formulário. Ele vai ser um formulário de preenchimento, onde você vai explicar todas as suas atividades dentro dos meses de setembro, outubro e novembro. Foram os meses relativos à fase do escalar e à fase das bolsas. Então, ele vai ser usado, e vai ter uma segunda parte também, que é de retorno sobre o programa, para a gente também. Para a gente melhorar e fazer
um Ubuntu Lab melhor no próximo ano, se isso acontecer. Mas que a gente consiga aprender com isso também. Então, vai ter essas duas partes e a gente ainda vai usar esse formulário também para poder fazer a prestação de contas junto a quem paga as bolsas de vocês e junto ao PNUD, que quem paga o dinheiro para poder pagar a bolsa de vocês. Então, é tudo para estar pronto no dia 30, para a gente poder fechar o projeto e todo mundo receber a última bolsa e todo mundo ficar feliz e celebrar. Show. Alguém tem alguma dúvida? Sendo assim, muito obrigado por hoje e até quinta-feira. Qualquer coisa, dúvida com relação às apresentações, podem chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente também apoia vocês. Tá bom? Quinta-feira nós estamos juntos. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Até quinta. Tchau, galera. Até na quinta, hein?